Paz do Senhor, irmãos. Continuando, nós estamos falando sobre Pedro, né? Quando nós entramos no capítulo 11 também, nós temos alguns destaques, algumas informações que também vão acontecer com relação a uma igreja, né? Uma igreja que cresceu, chamada Igreja de Antioquia da Síria, que tinha atuação de Barnabé, mas você percebe que ali, a partir do versículo de número 25, é a igreja que pela primeira vez as pessoas vão ser chamadas de cristãos. E há uma necessidade no crescimento dessa igreja de um doutrinador. E aí Barnabé vai buscar Saulo. Então nós temos aquele grande intervalo na história, que é ali de Atos capítulo 9 até Atos capítulo 11, versículo de número 25, quando Saulo vai ser trazido por Barnabé ao cenário cristão. Pregou em outras regiões, alguns chegam ao ponto de confirmar o que ele falava ali em Gálatas capítulo 2, versículo 1, passados 14 anos. Então você vê que Saulo agora entra no cenário, e aí nós temos Lucas parando de falar um pouquinho desse episódio, e aí ele volta a falar de uma grande perseguição que agora se acende contra a igreja, que é justamente o início do capítulo 12, com a prisão de Pedro e de Tiago, né? Não Tiago, irmão do Senhor, mas Tiago, irmão de João, Zebedeu, um dos apóstolos. E você vê como Herodes Agripa, porque no teu contexto bíblico você só tem o nome Herodes Agripa, e alguns vão dizer ali que ali é Agripa I, né? Ou Agripa II, porque o Agripa III ou Agripa II é aquele que aparece lá em Atos capítulo 26. E na véspera de um episódio, uma grande festa judaica, ele vai decapitar Tiago e prende Pedro. E você vê como a igreja se encontrava orando, e como de uma forma sobrenatural Deus vai intervir naquilo ali. Alguns historiadores chegam ao ponto de dizer que ele estava numa prisão chamada prisão antoniana, e esta prisão era uma prisão que ela tinha várias etapas até chegar aos calabouços, ou propriamente dito a cela. E Pedro ali ele vai estar atrelado a 4 quadrilheiros de guarda, e alguns comentaristas, e a Bíblia narra, acorrentado a mais a 2. Então, como Deus o liberta num transe, porque quando ele está sendo liberto ali daquela prisão e passado pelas etapas, onde existiam 4 soldados, cada etapa, ele não se dá por conta, ele só se dá por conta quando ele se encontra já na rua, ao qual ele se dirige ao quartel-general do cristianismo, que alguns comentaristas narram que era a casa de João Marcos, onde aconteceu o episódio da ceia, e onde de alguma forma ela vai ser um local onde há um grande encontro dos apóstolos. E nesse episódio da prisão de Pedro e da decapitação de Tiago, a igreja se encontrava lá orando. E quando você lê o texto, também ele traz a ideia daquilo que era mito dentro do judaísmo, que é justamente o que a escrava ou a serva retrata quando Pedro bate na porta, e que ela vai dizer que é o anjo de Pedro. Então aquela ideia que a igreja católica tem hoje sobre o anjo da guarda, isso também de alguma forma é resquício da tradição judaica ou da mitologia grega, que de alguma forma ela perpetuava ainda no primeiro século, de que cada um tinha um anjo da guarda. Mas isso ele é mais despertado pela forma de quando Pedro se encontrava preso, e de alguma forma pela aceitação da igreja em estar achando que Pedro mesmo seria decapitado. Mas a igreja começa a compreender que Deus ainda a comanda e a direciona, e que nada acontece se Deus não der a última palavra. Então ali não era o dia ainda de Pedro, então Deus assim o liberta. E como Pedro, de forma ousada, vai continuar pregando e evangelizando as regiões, claro que com essa prisão, com a morte de Filipe, com o apedrejamento de Estevão, isso aí também trouxe à igreja um despertamento para que outras regiões fossem alcançadas, e que o cristianismo não ficasse só em Judéia, Samaria, Cesareia, ali na Pérea, na Idumeia, na Galileia, né, naquela região onde Jesus andou, mas que o cristianismo ele pudesse atingir a Ásia e a Europa. E isso é o que vai acontecer a posterior, quando você entra no capítulo 13 e 14, e o início do capítulo 13 é a forma que Lucas vai narrar como o Espírito Santo separou a Saulo e a Barnabé para uma grande obra missionária a ser realizada. Então, a partir do capítulo 13 até o capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos, você vê as 3 grandes viagens missionárias, que elas geraram mais ou menos de 10 a 11 anos de contexto histórico.
Só a primeira viagem missionária, o capítulo 13 e 14, você tem 3 anos de história ali narrada em 12 capítulos. E de como as viagens elas eram desgastantes, as viagens elas eram longas, né? Porque você andava a pé, andava de cavalo, andava de barcos, alguns barcos chamados barcos adramantinos, que eram barcos que eles não adentravam a mar aberto, mas que eles iam costeando o litoral. E aí você percebe como Saulo e Barnabé vão iniciar a primeira viagem missionária, ao qual na primeira viagem missionária você não vê narrando que o Espírito Santo separou também João Marcos. Mas como ele tinha um grau de parentesco com Barnabé, ele é levado a esta viagem. E de alguma forma ele vai causar àqueles que contavam com a sua cooperação uma certa animosidade, porque isso aí gerou um conflito no finalzinho do capítulo 15 de Atos, quando Barnabé quer levar ele na segunda viagem missionária, e há um certo desentendimento. A gente olha que há um certo desentendimento, porque se o desentendimento ele fosse pequeno, quase imperceptível, ele não teria atraído a atenção do autor em narrar aquele acontecimento que foi o debate entre Saulo e Barnabé sobre a pessoa de João Marcos. Mas voltando ao assunto, você percebe como o início da primeira viagem missionária ele vai caminhar por regiões onde existiam procuradores, é tanto que o procurador Sérgio vai ser impactado, mas ao mesmo tempo tem um homem ali que tenta atrapalhar, chamado Elimas, né? E aí você percebe que ele era conhecido como Bar Jesus, amigo de Jesus, e depois da forma Paulo sendo usado pelo Espírito Santo, Paulo vai de uma forma imperativa, vai cessear, vai parar aquele momento, e ele de amigo de Jesus, ele passa para filho do diabo chamado Elimas, né? E vai passar por algum tempo sem ver. E aquilo ali gerou no procurador uma aceitação, porque o procurador percebeu que o Deus que Paulo apresentava era um Deus, vamos dizer assim, numa linguagem mais comum, que não mandava muito recado. Era um Deus que cumpria o que prometia, era um Deus que executava e era um Deus que não permitia ninguém ofuscar os seus planos. E o plano de Deus ele estava atuando na vida de Paulo, que era justamente a mensagem ser levada à região da Ásia da Europa. Depois você vê ali a partir do capítulo 14 o grande episódio na região de Icônia, como Paulo ali vai ser tremendamente apedrejado, porque vai ter um efeito do homem coxo, e Paulo traz uma certa libertação àquele homem coxo, mas aquilo ali gerou naquele povo chamado a região de Icônia uma visão que eles tinham sobre eles serem visitados pelos deuses, e chegam a comparar Paulo e a Barnabé a Zeus e a Hermes, e a forma de como Paulo sofre. Então você vê que o episódio da primeira viagem missionária teve altos e baixos, mas esses altos e baixos também eles foram forjando caráter, foram forjando ousadias e intrepidez, e fez com que esses homens não desistissem e continuassem na sua caminhada. Pai do Senhor, irmãos.